Eu quero te levar hoje a um capítulo muito conhecido, segundo Crônicas, no capítulo 7, nós temos alguns pontos interessantes, como sempre. E então, diz assim então, segundo Crônicas, no capítulo 7, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que nós gostaríamos de sobressaltar nesta hora? Nós temos aqui um livro nas nossas mãos, e eu não sei a que ponto cada um de nós credibiliza este livro. Muitos morreram por causa dele, mas muitos têm se desviado. E por que se desviam? Porque não creem nesse livro como realmente ele deveria ser crido. Por isso pessoas se desviam. Eu me aborreci com o diácono, foi embora. Não, eu me aborreci com o pastor, foi embora. Caramba, quem crê num livro desse pode se aborrecer com todo mundo, mas não vai abandonar Jesus. Pode até se aborrecer com quem quer que seja, mas abandonar Jesus não vai abandonar Jesus. Nem que ele tiver que clamar lá no quarto dele dia após dia, noite após noite, mas abandonar Jesus não vai abandonar. Então nós vemos pessoas que se aborrecem com uma besteirinha ou outra, e daqui a pouco, quando você contempla a vida da pessoa, não tem nada de Deus. Mas ainda dizem assim, né, os hipócritas: não, eu me desviei da igreja e não de Deus. Todos nós já ouvimos isso, todos nós já ouvimos essa blasfêmia, essa palhaçada, né? Me desviei da igreja e não de Deus. Irmão, enquanto existir um projeto para que haja na terra uma congregação, uma igreja, quem está fora da igreja está fora de Deus. Não adianta viver ilusão. Então, o que temos aqui? Um livro. Na verdade, nós não temos um livro, nós temos uma biblioteca. 66 livros já é uma biblioteca. E hoje, quando nós lemos, os nossos filhos leem algo que eles não viram, algo que eles não testemunharam, nós mesmos, né? Às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro, no dia 7 de setembro de 1822, gritou, né? Independência ou morte. Quem acredita nisso? Todo mundo acredita. Todo mundo acredita. Então eu quero saber o seguinte: por que você acredita nisso? Você acredita nisso porque você aprendeu em livros. Isso se torna assim uma realidade muito grande, que você até discute. Se alguém disser assim, se hoje você encontrasse alguém na rua, e se alguém dissesse assim, no dia 27 de novembro de 1800, Dom Pedro proclamou a independência. O que você dizia? Você está maluco? Você ia brigar com todas as suas forças, porque você acredita em um livro que você leu que diz que foi no 7 de setembro de 1822. Se alguém chegar dizendo que foi no dia 20 não sei o que de novembro de outro ano, você vai dizer, você é doido. Se alguém disser assim, não, Tiradentes morreu quando? 21 de abril? 21 de abril, Tiradentes morreu, tá, você acredita. Se alguém disser assim, não, Tiradentes morreu foi no dia 20 de novembro, você vai dizer, pô, peraí, cara, tu tá doido, tu não estudou não?
E esse livro aqui? A que ponto nós credibilizamos o que está escrito nele, que também é história, que também teve testemunho ocular? Muita gente viu Dom Pedro I lá nas margens do rio Ipiranga. Eu não vi, mas eu fui estudar e acabei acreditando. E esse livro aqui? Também não vi. Os céticos, né, que chama, eles chegam ao ponto de dizer assim: que palavra de Deus, Deus nunca escreveu nada. É mesmo? Nunca escreveu nada? Quer ver a carta de Deus? Olhe para mim. Claro que Deus escreveu. Eu era pobre, perdido, sem fé, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu sou uma carta de Deus e você é uma carta de Deus. Deus está escrevendo e não precisa de pena, não precisa de caneta e papel, não. Mas mesmo assim, homens viram e, como nós sabemos, até receberam um impulso, a inspiração do Espírito Santo para escrever esse livro. Eu quero saber, aqui diz que Salomão orou e caiu fogo do céu, uma nação inteira se encurvou e louvou a Deus porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cadê o crédito? Eu só quero, irmão, avivar, tem muitas coisas para nós vermos, eu só quero avivar o nosso crédito no livro, só isso. Só quero avivar o nosso crédito nesse livro, porque o seu futuro vai depender exclusivamente do crédito que você dá a esse livro, só isso. Esse livro é a regra que Deus jogou na terra. Está aí, humanidade, toma, pá, está aí a regra. Acabou. Toda a sua história será fundamentada na referência deste livro. Do que você crer nele, vai gerar o seu futuro, e do que você não crer nele, vai gerar o seu futuro. Eu comecei na igreja com tantos jovens, que hoje eu passo dentro do meu carro, tranquilão, né? Passo com as minhas compras dentro do carro e eu vejo pessoas subindo esse morro aí, empurrando carrinhos, no maior sufoco, para defender um prato de comida por dia. E eu falo para os meus filhos: está vendo aquele homem ali? Velho, cansado, naquela luta terrível ali, debaixo desse sol de meio-dia, de 30 e tantos graus, está vendo aquele homem? Ele sentou comigo, do meu lado, num banco de igreja. Está vendo aquele outro? Eu sou nascido e criado aqui no bairro. Sem contar os que já baixaram a sepultura com uma vida inútil. E queira a Deus que eles tenham só baixado a sepultura. Porque nós sabemos que depois da morte segue-se o juízo. Então, meu irmão, qual é o crédito que eu dou a este livro? Quando diz isso. Então, se diz isso, se eu credibilizo isso, vamos então ver aqui. Verso 2. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E os filhos de Israel, vendo descer o fogo, eles viram descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, que é bom. Imagina uma nação que vê fogo descer do céu depois de um rei fazer uma oração. Imagina isso. A situação gloriosa que essa nação está vivendo. Mas nós vamos ver que isso não foi o bastante para sustentá-los. Ou melhor, isto foi o bastante para sustentá-lo. Só que eles não credibilizaram isso a tal ponto que servisse de coluna para o sustento deles. Mas que era o bastante? Claro que é o bastante. É o bastante para mim. E eu nem vi. Isso que eu acho incrível. Eu não entendo, na minha cabeça não entra como é que Israel, só porque Moisés ficou lá em cima, 40 dias e 40 noites, por que Israel construiu um bezerro de ouro? Eu morreria, mas não construiria um bezerro de ouro. Eu subiria aquele monte atrás de Moisés, eu faria qualquer coisa, menos adorar um bezerro de ouro, menos cair nas orgias, menos isso. Eles atravessaram o Mar Vermelho, mas eles não acreditaram na travessia do Mar Vermelho. Eles comeram maná, mas eles não acreditaram no maná que comeram. Eles viram a rocha jorrar água, mas eles não credibilizaram a rocha da qual eles beberam água.
Eles viram o rio Nilo se transformar em sangue, mas eles não credibilizaram isso. Eles viram a morte dos primogênitos, mas não acreditaram. Ou seja, foram livros que foram escritos diante deles, mas que não foi credibilizado. Eles não estavam dispostos a morrer pelaquela verdade que eles haviam contemplado, trazendo para os nossos dias. Então, eu creio nisso, eu creio nesse livro, eu creio nesse fato, isso realmente aconteceu. Uma nação viu fogo descer sobre holocaustos, algo dominou aquele santuário e os sacerdotes não podiam nem ficar de pé. Isso realmente aconteceu? É isso, irmão, que faz a diferença dentro de nós. Uma vez tinha uma irmã numa palestra, numa casa, que estava ali naquela palestra falando tantas coisas da Escritura, coisas que para nós são fato, é vida, é história, é realidade. E num daqueles tipos de apelo, né? Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? E tinha um homem sentado, e aquele homem ficava assim meio que desolado. Aí alguém virou, a própria palestrante virou para ele e falou assim: o senhor não quer entregar a sua vida para Jesus, não? Aí ele dizia assim: eu queria tanto, mas eu não consigo. Eu queria crer nessas coisas que você está falando, eu queria acreditar nessas coisas, mas eu não consigo acreditar. Mas eu queria acreditar, eu fico admirado como vocês acreditam nisso, mas eu não consigo acreditar. Mas tem muito crente que é a mesma coisa. Tem crente que está vendo a glória de Deus, não vou nem falar Israel, estou falando de crente mesmo, membro da igreja na era moderna, que vê a manifestação das coisas de Deus, mas não discerne Deus na história, não consegue se libertar. E a fé é algo pessoal. Você pode crer? Se você pode crer, meu irmão, você tem motivos para glorificar a Deus. E se você diz dentro de você: eu suportaria qualquer coisa, eu ia morrer, eu poderia desfalecer nas dores, mas negar Jesus Cristo eu não nego. Se você sente essa força dentro de você, irmão, adore a Deus mesmo. E se você não sente, ainda há tempo de buscá-las. Então, cremos, é o primeiro detalhe, né, que eu queria ver. E tem outra coisa que eu também gostaria de dizer. Esse mesmo povo é o que anos depois, lá na frente, vai aceitar os horrores que o próprio rei Salomão vai implantar em Jerusalém. Mas a fé é algo pessoal. Se eu cair, ninguém tem que cair comigo. Se eu fracassar, ninguém tem que fracassar comigo, porque quem te sustenta é o teu Deus. Eu reconheço que um fracasso meu dificultaria a vida espiritual de muita gente. Tem pessoas que iam abandonar o conceito do cristianismo, que nunca mais iam querer ouvir falar nisso. Eu sei muito bem disso. Tem pessoas que já me mandaram e-mails e até telefonemas, pessoas dizendo o seguinte: pastor, eu tinha combinado com a minha esposa, já não aguentávamos mais igreja. E eu falei com ela: olha, hoje nós vamos na igreja e é o nosso último culto, nós não voltaremos mais na igreja. Pessoa de outro estado, disse que ia numa assembleia, não sei das quantas, e ele falou: nós não aguentávamos mais o culto, não suportávamos mais o culto. Eu falei para minha esposa: não tem mais jeito, eu não vou mais a igreja nenhuma. Se você quiser continuar indo, você pode ir, mas eu não vou mais pisar em igreja nenhuma. Eu não acredito que isto seja cristianismo. E ele dizia: pastor, a minha esposa concordou comigo e nós conversamos com os nossos filhos e fomos para a igreja para aquele nosso último culto. Saímos da igreja dizendo: nós não voltaremos mais nesse culto. Quando eu cheguei em casa, pastor, que eu acessei a internet procurando alguma coisa para me alimentar espiritualmente,
eu encontrei as mensagens de um tal pastor Tupirani. E hoje eu descobri que eu sou a igreja. Aquilo que eu tinha, o meu desejo de abandonar todos os conceitos do cristianismo, porque nada me satisfazia, hoje eu encontrei vida, hoje a minha família tem uma igreja. E nós nos reunimos em torno do computador para cultuar a Deus todos os dias com as suas mensagens. Eu sei que a minha falta causaria um buraco, meu irmão. Eu sei disso. Mas ainda assim, não justifica a sua queda se você ama a Deus. Você pode ficar abaladíssimo com qualquer coisa que aconteça, mas se você for aos pés do Senhor, com algo que está dentro de você, meu irmão, você é o próximo. Eu caio, mas Deus te pega. Eu posso cair, mas Deus te pega. Agora, eu também reconheço que a maioria dos que estão aqui dentro não tem essa força. Se alguém aí hoje, muita gente que está aqui dentro hoje, ouvir dizer assim, pastor Tupirani morreu, acabou a vida do cara. Acabou a vida do cara. E não é só aqui não. Milhares de pessoas lá fora, no mundo inteiro, já não suportariam mais viver o cristianismo. Estão se espelhando em mim e não em Deus. Não é para se espelhar em mim. Eu não prego a mim mesmo. Eu não morri e ressuscitei ao terceiro dia. Não foi meu sangue derramado na cruz. Então, o crédito, que deveria ter sido dado, não foi devidamente, porque este mesmo povo que viu fogo cair do céu e ali adorou, lá na frente se prostrou para adorar os deuses pagãos que Salomão construiu. Então nós vamos seguir aqui no verso 4. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Só um detalhe aí, irmão, só quero chamar a tua atenção nessa passagem bíblica, porque ela mexe comigo. Então diz assim, o rei e quem mais? E todo o povo ofereceu sacrifício diante do Senhor. Não joga a responsabilidade para a liderança, você é responsável. O rei ofereceu sacrifício, mas o povo também ofereceu. O rei fez oração, mas o povo também orou. Você está entendendo? Não isenta, não te acovarda, não some do cenário. Vai para frente da batalha. A quem Deus vai dar mais força? Aos que estão na retaguarda ou quem está encarando o inimigo de frente? Tem um hino que eu gosto muito dele e ele sempre falou profundamente a minha alma. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, à frente me encontrar. Esse hino, meu irmão, quando eu aprendi esse hino, eu falei, Jesus, que coisa absurda, aquilo falava em mim, então eu falei, eu quero também. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trabalha, no lance imprevisto, na situação que eu não imaginei, eu quero me encontrar no meio dela, porque eu sei que o Senhor proverá. Essa foi a minha oração há décadas atrás, e assim Deus tem feito na minha vida. Eu me deparo com situações que me surpreendem, mas eu vou em frente, como foi a primeira prisão. Foi a maior surpresa. Quando eu me deparei, eu estou dentro de uma delegacia, cercado de policial, e um delegado panaca querendo me intimidar. Eu estava ali no lance imprevisto, à frente da batalha, exatamente como foi a minha oração décadas atrás. E ali, irmão, eu saí simplesmente com aquela gloriosa sensação de missão cumprida, não ficou nada por fazer. Então, aqui o rei e todo o povo ofereceram sacrifício, ou seja, traduzindo, vamos juntos. Nós temos uma reunião aqui sexta-feira, que Deus está dando pancadas de coisas gloriosas. E eu não posso chamar toda a igreja para esse lugar. Isso está descartado. Essa é a minha vontade, mas essa vontade está descartada porque Deus já me mostrou que está descartada. Agora, foi aberto um espaço. Você na tua casa pode estar orando.
Se você tem o desejo de estar aqui, também significa que na tua casa você pode se unir nesse mundo espiritual. Não digo nem que você vai estar orando o tempo que nós ficamos aqui. Nós oramos aqui de 7h30 a 9h30, por aí. Isso só na parte da oração. Depois entrega as revelações, nós conversamos sobre várias coisas. Às vezes a gente sai daqui, sei lá que horas, 11 horas, 10h30. Mas você pode ser participante desta glória. E tem várias pessoas que têm entrado em contato e mandado e-mail e dito: pastor, naquele horário eu também estou com vocês. Gente de outros estados. Naquele horário eu estou junto com vocês. Então, irmão, o espiritual não é você estar aqui. O espiritual é você estar na presença de Deus. Pode ser aqui ou pode ser lá, onde quer que você esteja. Então, cadê o seu envolvimento? Porque aqui diz, né? O rei ofereceu sacrifício, mas todo o povo também ofereceu sacrifício. Então você não pode dizer: poxa, eu queria tanto estar lá, mas não posso, né? Então eu vou jogar futebol. Não, não é assim que as coisas funcionam. Mas tudo está no que gira dentro do nosso entendimento. No verso 5, ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para deles se utilizar nas ações de graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam de frente deles, e todo Israel se mantinha em pé. Irmão, você viu alguma coisa aqui gloriosa? Eu vi muitas coisas gloriosas. Olha só o que diz aqui, no verso 6, assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, instrumentos de música do Senhor que o rei Davi havia preparado, etc, etc, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes, já outro grupo de sacerdotes, tocavam as trombetas que estavam de frente, e Israel se mantinha de pé. Nós vemos grupos de pessoas com ofícios servindo a Deus. Nós não vemos só o rei Salomão. Impossível. Talvez essa seja a grande mensagem de Jesus ter vindo a este mundo. Demonstra que Deus queria organizar um grupo, porque Jesus poderia ter feito a obra sozinho? Sei lá, talvez pudesse. Mas se podia ou se não podia, o fato é que ele chamou ajudantes. Se podia ou não podia, o fato é que ele chamou ajudantes. Agora, ninguém vai me dizer que ele chamou qualquer um. Não, isso aí está descartado. Pedro era pecador? Era, eu também sou. Mas ele viu alguma coisa em Pedro, e a história mostra que tinha alguma coisa em Pedro. Ele viu alguma coisa em Tiago, e a história mostra que ele foi tão terrível que Herodes mandou decapitá-lo. Ele viu alguma coisa em João, e a história mostra como foi extraditado na ilha de Pátmos e recebeu o Apocalipse. Jesus só chama pessoas de valor, inclusive Judas. Judas era de valor, teve a sua oportunidade, mas a exemplo das grandes coisas que acontecem no dia após dia, nem todos aproveitam a sua oportunidade. Irmão, não me venha com esse papo, ninguém me convence jamais de que Judas foi um homem predestinado à morte. Isso aí está descartado. Eu jamais serviria um Deus que predestinasse um homem ao inferno. É injusto. As pessoas, mas ele era o filho da perdição. Então vai entender o que significa ser filho da perdição. Não significa ser nascido para ser condenado ao inferno. Jamais. Isso é contraditório com o grande amor de Deus. Jamais.
Então, todos têm a sua oportunidade, mas sempre a Bíblia mostra que sempre vai existir um percentual representado na pessoa de Judas, esse percentual é muito grande na verdade, que não aceita as regras de Deus, trilham o seu próprio caminho. Então, só para frisar, nós vemos levitas, nós vemos sacerdotes que participam dos holocaustos, nós vemos sacerdotes que tocam trombeta, certamente lá tinha os seguranças, entre aspas, né? Pessoas que cuidavam da administração do povo, como o povo se organizar, para que lado o povo ficar, e uma série de coisas, quem ia trazendo as ovelhas para que fossem sacrificadas, quem ia trazendo 120 mil ovelhas, quantos animais mais? 22 mil bois, quer dizer, bois, ovelhas, quem ia trazendo isso? Os sacerdotes não iam lá pegando não sei aonde e trazendo, não, alguém ia trazendo. Agora, alguém, obviamente, que estava dentro dos projetos de Deus, como nós vemos que desde o começo, Deus separou pessoas para o seu serviço, né? Separar pessoas para o seu serviço, não confunda, irmão. Ah, Deus separou e eu estou excluído. Não, Deus pode ter separado quem Ele quiser ter separado, mas se eu tiver a fé de Raabe, eu caio lá dentro da linhagem. Amém? Não interessa. Ah, Deus separou os levitas para o sacerdócio. Tá, mas Ele está sempre de olho numa Raabe. É aí que nós entramos. Os gentios. E não é um nem dois, não. Deus chama todos os povos, tribos, línguas e nações. Então vamos seguir mais um pouquinho. No verso 7. Salomão consagrou todo o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de bronze que Salomão fizera, não podiam caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Assim, celebrou Salomão a festa por 7 dias. Alessandro, abaixa um pouquinho essa caixa daqui. Então veja bem, o primeiro ponto que eu vejo aqui, tinha lá um lugar reservado para os sacrifícios, mas o que nós vemos? Que esse lugar não coube. Eu te pergunto, aonde ia caber 22 mil bois e 120 mil ovelhas? Aonde ia caber isso? Você sabe o que isso representa? Isso representa a prosperidade de um povo, a prosperidade de uma nação. Baixou demais. Era só essa caixa. Essa prosperidade é óbvia. Esses recursos são óbvios. Quem anda com Deus não anda em miséria. Isso é fato. Isso é bíblico. Elias trabalhava em quê? Passou fome. Quando ele tem um caminho para trilhar, Deus olhou, poxa, não tem lanchonete ali, não tem ninguém vendendo um hambúrguer, nem um cachorro quente, para mim não tem uma viúva para sustentar Elias, desce o anjo e o alimenta. Quem anda com Deus está sempre bem, está sempre vendo a glória de Deus, como Paulo escreve, trilhar de fé em fé e de glória em glória. Isso é fato, e isso nós identificamos aqui neste capítulo desde os tempos antigos, desde Deuteronômio capítulo 28. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda, estarás por cima e não por baixo, emprestarás a muita gente, mas de ninguém tu tomarás emprestado. Todas as nações verão que tu és chamado pelo nome do Senhor e terão até temor de ti. Por que essa palavra não se cumpre? Se Deus não passou a ser um mentiroso, nem frustrou-se nos seus projetos, a regra de Deus é firme.
O que precisa para que ela venha à luz são pessoas que se enquadrem nela. É isso que falta. Muita gente hoje está padecendo muitas coisas, meu irmão, porque as histórias deste livro ficaram no passado. Mas pega as histórias desse livro, vai para o teu canto e diz: Deus, está aqui escrito, se está escrito tu podes, faz na minha vida. Mas não, as pessoas vão empurrando com a barriga. Hoje é quarta, então hoje eu vou na igreja. Que hora que é o culto? De 7h30 até as 9, 9h30, então esse é o meu horário de culto. Se o teu horário de culto, meu irmão, é só o horário de culto da igreja, você é um fracassado, você não vai a lugar nenhum. Entendeu o que eu falei? Que ninguém lá fora vai te dizer isso? Isso são coisas que você só ouve aqui. Se o teu horário de culto é o horário da igreja, você é um fracassado, você é um derrotado, você não vai a lugar nenhum, meu irmão. Quando Deus chama alguém para o sacerdócio, esse alguém não pode vir viciado em um horário de culto, ele tem que ser o culto 24 horas. Não adianta se iludir, não. Rompe as barreiras, dá teu jeito. Mas meu trabalho é muito estressante. Trabalha menos, ganha menos, deixa de comer frango e vai comer pão com ovo. Mas serve a Deus. Eu sei que a palavra é dura. E como é dura? Quando você abre ali Mateus capítulo 6, né? A palavra é muito dura. Basta cada dia o seu mal. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Caramba, que loucura! Como não me preocupar com o dia de amanhã? Só não se preocupa com o dia de amanhã quem tem fé, quem sabe realmente o Deus que serve. Então, está aí o ofício, várias pessoas estão envolvidas nessa situação, não é só o rei. E aqui diz então, no verso 8, repetindo: assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito. Então, como é que pode um homem que vê toda essa glória como Salomão, os sacerdotes embriagados dentro do templo, depois de uma oração, fogo cair do céu, ele vê uma festa de 7 dias, onde uma nação se reúne, uma unção, uma alegria inacreditável, e este mesmo homem, lá na frente, vai mandar construir templos a deuses pagãos, vai construir salões de idolatria, vai permitir até que crianças fossem sacrificadas dentro de Jerusalém. Este homem usa a autoridade divina que lhe foi conferida e vai servir o diabo. Aí tem um alerta: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quem foi Salomão? Salomão foi aquele camarada que Deus aparece para ele e diz: pede-me o que tu quiseres. Que crédito, hein? Pede-me o que tu quiseres. E ele diz, e ele realmente ele é um homem de Deus a tal ponto e a tal cenário, que ele diz: eu quero sabedoria para governar o teu povo. Quando ele pede isso, ele revela o quanto ele está naquele momento capacitado para ser um líder e um instrumento de Deus. Porque um homem de Deus que entra em uma visão ministerial, pensando no que vai comer, beber ou nos bens que vai ter, este não está apto para o reino de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, mais uma vez aqui, poderosa para esse ministério. Eu já disse isso sei lá quantas vezes. Se um dia você pensar em ministério e pensar em como vai se sustentar, cai na real, você não tem ministério nenhum. Quem tem chamado ministerial não pensa em como vai se sustentar, só pensa em como vai servir a Deus. Eu conheci tanta gente, irmão, tanta gente,
Não, eu estou dando um jeitinho em umas coisas, eu estou organizando uma renda. Depois que eu conseguir essa renda para me sustentar aí pelo menos 1 ano, 2 anos, aí eu vou me dedicar ao ministério, que é para eu ter como me manter. Não tem ministério. Quer a prova que não tem ministério? Que se eu te disser um nome, às vezes eu oculto alguns nomes porque são pessoas de perto, e eu não quero confusão, não quero problema, né? Então, essas pessoas não sobrevivem, não estão nem mais na igreja, são desviadas. Pessoas que pensavam que tinham chamado pastoral e hoje sequer estão em alguma igreja, porque a visão era dinheiro. Eu conheci um pastor que ele recebeu uma proposta salarial. O homem tinha uma igreja, era presidente de uma igreja, tinha ministério, porque eu estive nessa igreja e eu vi a glória de Deus na vida deste homem, tinha ministério. Eu vi este homem chegar num CTI onde uma criança estava, a qualquer momento podia desfalecer e morrer. Eu vi esse homem chegar lá, fazer uma oração e aquela criança respirando assim, ó. Uma coisa horrível, todo mundo esperando até a morte. Quando ele acabou de orar, a criança parou essa respiração, estava normal. Antes do findar daquele dia, os médicos que não tinham previsão de alta, ligaram para os pais e buscar a criança. Criança recém-nascida. Eu vi esse homem pegar uma criança que os médicos haviam desenganado e a mãe estava desesperada. Ele dentro da igreja, ele pegou aquela criança e ergueu aos altos. Quando ele ergueu aos altos, fez uma oração, entregou essa criança na mão da mãe, já rindo ali no colo, pequenininha. No dia seguinte, quando ela foi fazer a consulta, o médico falou assim, mas não é possível? Esses diagnósticos, esses exames são mesmo da sua filha? Não é possível, uma pessoa que tenha tido isso não pode estar nessas condições tão bem, sem nada, ela nunca teve nada, no sangue dela não tem vestígio de absolutamente nada. Enfermidades que deixavam vestígio no sangue para sempre. Eu vi este homem receber uma proposta salarial, fechar a igreja e se perder no mundo. Eu vi, meu irmão, eu te falo com profundo pesar, com profundo pesar. Eu nunca não tem glória nenhuma em algum cristão que cai, não tem glória nenhuma. No reino de Deus não existe concorrência. Eu não quero ver todo mundo cair e eu me destacar, não, eu quero ver todo mundo se destacar e eu ficar na minha, sumido. Eu quero ver o nome do Senhor glorificado e não o meu. Então eu já disse para Deus tantas vezes, Deus, o que o Senhor não puder fazer comigo, não deixe de fazer, levanta outro, mas não deixa de fazer. Eu não busco glória, a glória que eu busco não é a minha. Então, meu irmão, Salomão é o cara, Salomão é o homem que Deus aparece e dá a ele um crédito. Eu fico imaginando se eu saberia pedir alguma coisa, se Deus manifestasse para mim e dissesse assim, Tupirani, pede o que tu me quiseres. Eu acho que eu não saberia nem o que dizer. Eu acho que não saberia nem o que dizer. E no entanto, Salomão recebeu essa graça e ainda soube muito bem o que dizer. Ele tanto soube muito bem o que dizer, que Deus se agradou tanto, mas tanto do pedido dele, que disse, eu vou te dar sabedoria, e vou te dar igual antes de ti ninguém teve, e depois de você ninguém terá igual. E por que tu não me pediu a derrota dos deuses inimigos, não me pediu ouro e prata? Eu vou te dar tanta riqueza que também antes de ti ninguém teve, e depois de ti ninguém terá. Talvez nessa manhã fosse um bom horário, uma boa oportunidade para nós pedirmos ao Espírito Santo que nos ajude a orar o que está no coração de Deus e não no nosso. Entendeu, irmão? É isso que nós precisamos, descobrir o que está no coração de Deus. E a regra para descobrirmos isso está aqui nesse livro. Tem um caminho. Quando você pensar em cristianismo, não pense em você. Pense só em Deus e no próximo. Pense só em Deus e no próximo. Seja capaz de tirar o pão da tua boca e dar para alguém.
se é que você crê em Deus. Eu sei que isso é forte. Mas quem será o destaque do amanhã? Aquele que diz, eu tenho meu pão e não dou para ninguém? Ou aquele que reparte o seu pão com o faminto? Quem vai exaltar-se? Quem vai ser exaltado lá na frente? Eu não tenho dúvida de quem será. Eu não tenho dúvida. Agora, Jesus falou, né? Há alguns que nasceram eunucos e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. E ele disse, eu sei que dura essa palavra, mas quem pode recebê-la, receba. Nem todos que estamos aqui dentro, nessa manhã, herdaremos o reino dos céus. Isso é triste demais, mas é fato, meu irmão. No começo do ano eu falei essa mesma frase, e você viu aí que veio uma seleção que Deus mandou embora aí quase 30 pessoas. Mandou embora quase 30 pessoas, em que Deus usou até o profeta no meio da congregação. Lembra do homem que jogava as sementes para cima, na peneira, e dizia, eu preciso fazer seleção, eu tenho que limpar, e ele diz, Deus vai expulsar, está lá gravado no CD das profecias, expulsou ou não expulsou? Se fosse fácil seguir o cristianismo, a porta não seria tão estreita. Sabe por que ela é estreita? Porque é difícil e nunca chega dois ao mesmo tempo nessa porta. Bom, vamos seguir aqui no verso 9. Ao 8º dia começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, porque por 7 dias já haviam celebrado a consagração do altar. A festa durava 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos se foram alegres e de coração contente, por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Então, houve uma manifestação de Deus, e o que aconteceu com o povo? Todos se sentiram felizes, todos se sentiram alegres, mas essa felicidade, esta alegria, ao decorrer dos anos, ela foi se esvaindo, foi diminuindo, foi sofrendo pressão, o inimigo também trabalha, não está de braços cruzados. Então o que nós vemos? O grande homem de fé hoje, amanhã é um miserável da fé, é um mercenário, é um pobre coitado, é um avarento. As coisas mudam, irmão. Se você não se obstinar em manter o teu principado, as coisas mudam. Lembra? Até Satanás, que andava no meio das pedras afogueadas, que contemplava a glória do Senhor, que era o aferidor de medidas, com os seus pífaros e seus tambores, o homem que determinava a linha de louvor que ia glorificar a Deus, o querubim, né? Querubim ungido da guarda. Aquele homem belo, cheio de formosura, ele também caiu. Aquele que está de pé, cuide, mas cuide muito, irmão, para que não caia. Você tem que se obstinar, você tem que cortar mal pela raiz. Você não pode deixar as coisas indo evoluir, você vendo que Deus está ficando distante, 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 que nem Pedro. Daqui a pouco você pensa que não vai negar, na primeira interrogação você nega 3 vezes. Isto é vida cristã. E não esquece que Jesus falou, a porta é estreita, o caminho é apertado e poucos passam por ela. Tem uma palavra que cedo na minha caminhada, eu guardei ela, alguém começou a falar ela no meio da rua, nós estávamos evangelizando, e alguém dizia assim, as pessoas não querem mesmo saber de Deus, né? Nem um folheto as pessoas querem pegar para ler. Aí a pessoa abriu a Bíblia e falou assim, mas também está aqui escrito, muitos são chamados,
poucos escolhidos. Aí lê outro versículo, diz assim: por se esfriar, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Aí quando a pessoa leu aquele verso, a palavra muitos, ela ganhou um destaque nos meus ouvidos, mas no mesmo instante que eu ouvi a palavra muitos, apareceu uma contradição dentro do meu cérebro com relação à palavra todos. E ali, no começo da minha caminhada, eu via que muitos não eram todos. Muitos são muitos, todos são todos. Se eu digo todos, não escapou ninguém, mas se eu digo muitos, opa, escapou alguém. E eu lutei com todas as minhas forças para ser esse que iria escapar, que não iria estar entre os muitos, mas entre os poucos escolhidos. Irmão, tu está pensando que não teve lágrima, não? Lutas e aflições? Se você está achando que não teve lágrimas, lutas e aflições, você nunca vai chegar a lugar nenhum. A glorificação está lá no Calvário, ou quem sabe, como alguns dizem, no terceiro dia do túmulo. Mas eu te afirmo que no meio dessa caminhada até Calvário e túmulo, existe um negócio chamado Via Dolorosa. Quem não se prepara para passar pela Via Dolorosa, não chega nem no Calvário, que dirá na ressurreição do terceiro dia. Afasta da tua cabeça o fantasma de que cristianismo é moleza. Se cristianismo fosse moleza, meu irmão, nem todos os templos do mundo caberiam os convertidos. Muita gente vem para o cristianismo com uma visão que depois da segunda, terceira pregação, a pessoa já está dizendo assim: não, esse negócio não é para mim não. Esse ministério aqui, eu tive a grande surpresa de ouvir pelo menos duas pessoas falaram isso, falaram para mim mesmo. A pessoa esteve aqui, saiu, outra também esteve aqui, duas ocasiões diferentes, tempos diferentes. E eu encontrei a pessoa no meio da rua: e aí, como é que tá? Não toquei nada de igreja. E a pessoa mesmo tocou. Falou assim: não, eu estou indo na igreja. Eu falei: está indo na igreja? Estou indo na igreja ali batista, que ali é mais calminho. A tua igreja, ela é muito forte. Eu prefiro uma igreja mais calma. A palavra lá na tua igreja, ela é uma palavra muito pesada, muito forte. Então eu estou na igreja, mas estou numa outra igreja. E outra pessoa também eu encontrei e me disse exatamente a mesma coisa, pessoas diferentes. Então, irmão, o evangelho verdadeiro, ele é pesado. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que não odiar pai, mãe, tudo por amor de mim, não é digno de mim. Quem amar pai, mãe, irmão, qualquer coisa acima de mim, não é digno de mim. Jesus pegou pesado demais. O cristianismo não é para qualquer um, mas a glória que está proposta, irmão, você não tem nem ideia. Você não tem ideia. Irmão, eu também não tenho ideia. Eu, nas minhas buscas, eu vivi um pouquinho de uma glória. Eu conversei com um anjo. Eu fui arrebatado, não sei se primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto céu, não sei que dimensão foi aquela que eu fui arrebatado. Aquelas coisas que eu contemplei, o anjo que eu conversei, as visões que eu vi, o Espírito Santo que eu ouvi, aquele rio que eu mergulhei, aquele som de música que eu ouvia ao longe, aquelas visões de um pasto verdejante, aquelas coisas de pessoas felizes correndo para lá e para cá. Eu não sei bem exatamente o que era aquilo, era uma visão, e a gente às vezes não discerne lá as coisas também. Isso não se compara ainda com a glória que há de vir, porque Paulo escreve: é o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Mas uma coisa eu te digo, irmão, vale a pena ser esquartejado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos dar uma paradinha então, tomar uma aguinha, e já já a gente volta.